Lá em Efésios capítulo 6 diz assim, né, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Também em Provérbios 26, 2 está escrito assim, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que alvoroça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Quer dizer que a maldição sem causa não prospera. O que diz assim aqui? Então, toda maldição ela tem uma causa. E nós precisamos então descobrir a causa. Causa o que é? Causa é o que provocou ela. E o que provocou a maldição? Nós vamos ver um pouco sobre isso hoje. Então vamos supor assim, né? Jesus, ele nos redimiu de toda maldição. Ele se fez maldição no nosso lugar quando foi pendurado no madeiro. Então ele levou sobre si toda a nossa culpa. Mas para que ele fez isso? Para vivermos uma vida segundo a sua palavra. Digam comigo, para ter uma nova chance. Então, olha bem, para isso que ele nos redimiu. Mas aí o que traz a maldição, a causa da maldição, é a nossa maneira de viver. Se nós vivermos pela carne, a Bíblia diz que quem é movido pela carne ele colhe a corrupção. Quer dizer, ele vai estar debaixo de maldição. Mas quem vive pelo Espírito, né, do Espírito ele vai colher a vida eterna. Você precisa entender isso, querido, que o Senhor Deus, Ele não quer que você seja uma pessoa boazinha e perfeita só para agradar Ele. É que se você for uma pessoa que faz as coisas certinho para agradar Ele, você vai atrair sobre tua vida a bênção. A bênção também, sem causa, ela não pode prosperar. Você precisa provocar a bênção. Você precisa puxar a bênção para a tua vida. E a bênção, querido, é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Quando você obedece a palavra de Deus, para cada obediência existe uma promessa. Existe um resultado. Deus não só te dá a semente para você plantá-la. Deus, querido, Ele não só te dá a semente, mas Ele fala qual que é o fruto dela. Então Ele fala o fruto do justo, o fruto da pessoa honesta, o fruto da pessoa boa, o fruto da pessoa que ajuda os outros, o fruto, querido, do homem bom, o fruto de quem ora, o fruto de quem pratica a palavra, o fruto de quem tem comunhão com os irmãos na igreja, o fruto, tudo tem fruto. Entende? E você conhece a árvore pelo fruto. Você só sabe se a pessoa fez certo e fez direito as coisas, porque ela vai colher o fruto daquilo que a palavra promete que vai ter. Né? Então a Bíblia ela é bem clara nisso. Por outro lado, a Bíblia também fala da maldição, tem o fruto da maldição. A Bíblia não é uma receita de bolo. A Bíblia é um livro que é vida, é espírito e vida. Então você vai buscar a prosperidade, lá na Bíblia está como é que você pega aquela prosperidade. Então ela te chama atenção. A palavra de Deus ela vai te corrigir, ela vai te exortar, ela vai te instruir para você prosperar. E às vezes nós temos problema de prosperidade, né? E o que nós fazemos? Nós vamos querendo fazer do nosso jeito, busca solução no homem e esquecemos que a palavra de Deus tem toda a receita. Ontem, né, eu estava vendo sobre o fruto do beberrão. Aí, se eu não me engano, é em Provérbios 23, mas lá fala certinho, tudo que acontece com o beberrão. Querido, é triste ser beberrão. Lá em Provérbios também fala, querido, o que acontece com uma pessoa que não pratica a semeadura da prosperidade. Né? Nós vemos lá, tem tudo lá. Tem uma coisa que você colhe, maldição, ser desonesto, você vai pagar caro por isso. Se você for preguiçoso, você está frito. Se você for uma pessoa, querido, com intenção errada, com motivação, com malícia no seu trabalho, você também vai ter colheitas tristes ali, né? Por quê? Porque Deus estabeleceu
a bênção e a maldição. Então, Deus já, diga comigo, Deus já estabeleceu. O Pai, quando criou todas as coisas, Ele já criou elas para serem geradas automaticamente, para elas se prosperar, para que ela se evolua naturalmente. Então, quando nós buscamos a Deus, nosso Pai, Ele é fonte de vida, Ele é fonte de amor, Ele é fonte de prosperidade, Ele é fonte de riqueza, Ele é fonte de vida, Ele é fonte de saúde, Ele é fonte de tudo que é bom. Mas quando nós procuramos o nosso caminho, nós estamos vendo, né, o que está acontecendo. Né? Você acha, querido, com um Brasil igual ao nosso, o povo, os jovens, tudo, bebendo todo final de semana, é sexo que rola doidada aí, né? É aquela coisa, tudo ficou normal, agora é homem com mulher, mulher com homem está normal e tal, vocês queriam o quê? Vocês queriam que o Brasil fosse um paraíso? Nós temos sorte ainda, né, de nós termos pessoas boas no Brasil, que Deus, por misericórdia do justo, o Senhor Deus não acaba com a nossa nação, porque senão era um Sodoma e Gomorra, ia acabar com tudo. Só que por causa do pecado, querido, por causa do pecado da humanidade, o justo, como tem que passar um tempo aqui na terra, sofre as consequências também. Por quê? Porque tem bênçãos que elas são geradas comunitária, elas são bênção para a nação. E nós, justo e injusto, pessoas boas e ruins, fazemos parte da mesma nação. E por causa do ímpio, o justo perece também. Entende? Por causa da bênção também que está sobre o justo, o ímpio fica aí, meio folgado também. Né? Por quê? Porque é uma bênção geral. Só que existe a bênção individual. Existe aquela bênção, querido, que ela é tua. Que mesmo que você for jogado na fornalha, o Senhor vai estar comigo e nem cheiro de fumaça vai ficar na tua roupa. Entende? Essa é a bênção individual. E isso Jesus mandou nós criar vergonha na cara e pegar e não usar as forças externas para poder justificar que você é frouxo por causa disso, porque está difícil, que você não consegue. Por isso que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, porque nós só temos chance se nós formos crentes independentes. É você e Deus. Pode estar todo mundo desanimado, é aí que eu estou turbinado. Pode ninguém vir na igreja, estou lá primeiro. Pode ninguém querer orar, eu vou orar primeiro. Agora, se você for Maria, vai com as outras, mas todo mundo não vai. Né? Daí o que acontece? Todo mundo, olha o que está acontecendo em todo mundo. Né? Todo mundo está em crise. Mas o justo não é para estar em crise. Todo mundo está pegando coronavírus, mas o justo, ele tem que dar seus pulos em Deus para não pegar. Você precisa entender, querido, que todos nós temos que lutar para poder nós sermos individualmente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O inimigo pode vir, mas você tem que estar todinho armado. Né? Agora olha bem, tem crente que ele faz assim. Ele vai levando a vida de qualquer jeito, aí vem o problema. Vem a luta. Aí ele vem que nem doido, querido, buscar Deus, não dá tempo. Não dá tempo, aquela luta, o cara tinha que ter um certo tipo de conhecimento, um nível de unção, um nível de pensamento a respeito daquilo, aí ele não aguenta a luta. Simplesmente a luta vem e elimina mais um. E o que faltou? Faltou estar pronto para encarar aquilo. Sabe, amado, se você for ver na Bíblia, a maioria das lutas nossas, que do justo, daquele que é homem assim, ela vem para quê? Para nos provar. Diga comigo, provar. Se ela vem nos provar, é porque você precisa passar por aquilo, para que Deus possa completar uma transformação na tua vida, para que o Senhor possa estabelecer uma bênção na tua vida, para Ele passar para outro nível. E aí, se você não for aprovado, Ele simplesmente não pode passar você para outro nível. E as pessoas são reprovadas direto. Vamos dar um exemplo assim.
Deus quer te levantar, que Ele precisa de você para liderar um ministério, uma igreja. Aí, querido, como é que Ele vai te provar? Ele vai permitir que Satanás, ou os homens, ou os problemas, te coloquem um desânimo para você chegar mais tarde na igreja, para você não ligar mais, para você desanimar, para você faltar no culto. E aí você está sendo provado e simplesmente você entra no caminho errado e não é aprovado. E Deus não pode estabelecer a tua vida naquele nível para poder te dar um próximo nível. Vou dar um exemplo. Se o Senhor quer, né, te dar uma empresa, mas você não toca nem a empresa que você trabalha hoje. Você não é o funcionário ali que faz o teu patrão prosperar, você não é o funcionário que resolve tudo, que toma conta. Se deixar você, se o seu patrão precisar viajar, você pode deixar comigo e fica melhor a empresa ainda e tal, quer dizer, mas para que Deus vai te dar uma empresa? Então um dia o Senhor pode estar te provando no seu trabalho. Para quê? Para poder te promover. Nós temos aquele filme, se eu não me engano é Os Corajosos, né? Não lembro mais, mas o que aconteceu? O patrão chamou o cara e falou, nós estamos precisando de uma pessoa responsável para tomar conta da descarga e tal, e nós estávamos reparando em você, nós gostamos de você e tal, só que nós precisamos de uma coisa, nós vamos receber um carregamento, e vai vir tantas caixas, e você fala que veio tanta, tinha que contar uma mentirinha, né? E você vai ganhar muito mais do que ganha e tal. O cara pegou, falou, e o cara ficou assim, né? Aí o patrão falou, você pode pensar até amanhã. Aí esse cara foi para casa, ele estava com muitos problemas financeiros, ele não podia perder o emprego, e o patrão ameaçou ele ainda, falou, se você não aceitar, você vai perder o emprego. E o cara foi e tal, conversou com a esposa, mas ele resolveu não negociar. Eu não vou negociar minha fé por causa de promoção e nem por causa de emprego, que eu perco meu emprego, mas não vou mentir. Aí ele chegou no patrão, o patrão olhou para ele, falou assim, você pensou, tem a resposta? Ele falou, eu tenho a resposta. Falou assim, então antes de você falar da resposta, você pensa bem, porque se você não fizer aquilo que nós estamos querendo, você vai perder seu emprego. E o cara precisava do emprego. Assim, querido, na hora que todos, acho que assistiram o filme, né? Eu estou contando uma história aqui, mas todos assistiram. Mas aí na hora, ele falou assim, eu não, posso até perder o emprego, mas eu não vou aceitar, porque eu não vou mentir. O que for descarregado é o que eu vou falar, é o que eu vou escrever. Aí, eles perguntaram, mas você tem certeza? Ele falou, tenho. Aí eles levantaram, parabéns, era isso que nós queríamos. Quer dizer que se ele aceitasse, ele ia perder o emprego. Então, querido, eu quero que você saiba de uma coisa. Existe no mundo espiritual um cara chamado promotor, que é o diabo. É o nosso acusador. Ele é o promotor. E o trabalho dele é ficar sondando a nossa vida. Porque ele não vai, querido, deixar Deus te dar aquilo ao qual você não foi aprovado para poder ter. Por quê? Porque você só vai ter a bênção que você conquistar. E para que Deus possa, querido, não ter obstáculo das trevas, porque Ele é o príncipe desse mundo, na tua vida, você precisa pagar um preço, ao qual, né, querido, daí o diabo, o promotor, não vai poder te acusar. Então a prova, querido, é para te libertar do império das trevas, que domina a economia, a educação, a cultura e todas as coisas desse mundo. Pode ver que quando Satanás, ele apareceu lá diante de Deus, lá no livro de Jó, a palavra lá, querido, que fala é como se fosse um promotor. Ele não foi lá à toa, ele foi lá para reivindicar de Deus, querido, um erro que Deus estava fazendo. Estava dando muita bênção para Jó, e Jó não tinha direito daquelas bênçãos, porque ele não tinha sofrido uma prova para merecer tanta bênção. E na hora que ele reivindicou, Deus teve que aceitar, teve que deixar. Entende? Satanás vir e executar a prova. E Jó foi aprovado.
Depois de Jó aprovado, querido, Satanás teve que deixar Deus dar o dobro para ele, devolver mais filhos, e multiplicou os anos de Jó, que ele viveu outra vida. E ele já era o homem mais rico do Oriente, passou a ter o dobro. Então você precisa saber, querido, que você vai crescendo em Deus, e benditas são as provas, que elas são para você ser aprovado. Mas eu vejo o crente, querido, sendo reprovado, mas não pode vir prova que ele é reprovado. Aí sabe qual as bênçãos que ele tem? As bênçãos de migalha daquilo que Jesus conquistou. Por quê? Porque ele não pega, tudo é dele, mas ele não pega. Então você precisa entender o que é a prática da palavra. Todos os problemas que você, querido, resolver através da oração, da meditação, da inspiração, da direção do Espírito Santo, não é um problema resolvido, querido. É uma conquista de liberdade espiritual para você pegar, tomar posse daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Agora, olha bem quem é Jesus. Primeiro, Ele é o seu sacrifício. Segundo, Ele é a sua ressurreição. Terceiro, Ele é aquele que te dá o Espírito de vida, que é o Espírito Santo. Né? Quem mais que Ele é? Ele é a palavra que te dá instrução. Quem mais? Ele é o Espírito que te dá inspiração, o Espírito que te dá a força, o poder para fazer até milagres. Outra coisa que você precisa entender, quando você começa a obedecer a palavra, para Deus nada é impossível, nada é impossível, e você pode reivindicar aquilo que você for fazer, não deu conta, o nosso Deus pode tudo. Você sabia, você já parou para pensar? Nós dependemos tanto de Deus, que nós temos um corpo limitado, um corpo frágil. Nós temos um corpo, querido, que qualquer coisa pode, eliminar nós dessa terra. Nós temos um corpo que é feito de carne. Deixa um caminhão passar por cima de você para ver o que acontece com o seu corpo. Outra coisa, querido, nós somos limitados na nossa força física, nós somos limitados nas nossas finanças, nós somos limitados, querido, nas nossas emoções, nós temos limitações, querido, muito grande. Então, se você agora precisar de um tratamento que custa muito dinheiro, né, você vai ter um limite financeiro, e por mais que você tenha dinheiro, você vai ser limitado. Agora, deixa eu te perguntar, e a quem nós buscamos? O nosso Pai. Parou para pensar agora? Olha bem, se nós formos espertos, nós devemos entregar nossa vida para sermos totalmente dependentes de Deus, porque daí eu vou ser dependente daquele que não tem limitações, daquele que nada para ele é impossível, nada para Deus é impossível. Outra, não tem limite para finanças, ele é o dono do ouro e da prata, não é, querido, riqueza que ele tem, ele é ilimitado, e também, querido, ele não tem autoridade, ele tem toda a autoridade, ele não tem poder, ele tem todo o poder, dele emana o poder, e dele vem a honra e a glória, porque só ele tem a honra e a glória absoluta. Se nós tivermos honra e glória, querido, isso foi gerado de Deus, porque é Ele que nos fez, entende? E para as delícias dele nós existimos, e quando nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, que fazendo o que Ele não gosta, aí imagina o que nós somos dele. Então, quando você volta para Jesus, você volta para Deus, você precisa se arrepender e entrar, querida, agora na dimensão da vida. E a dimensão da vida e da bênção é Jesus. Amém? Diga comigo, glória a Deus. Fala assim, maldição sem causa não pode prosperar. Amém, querido? Olha bem, quem faz o mal é o próprio homem, mas a força do mal é o diabo, tá? O pecado entrega para Satanás, a desobediência entrega para Satanás.
E Satanás está sentenciado e o mundo junto com ele, porque o mundo jaz no maligno. Glória a Deus. Agora vamos abrir lá em Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Olha bem, se nós vermos no capítulo 28, lá diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, hoje, Deus fará com que vocês sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Bênção para a nação, está vendo? Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Glória a Deus. Amém, querido? Agora olha bem, diga comigo assim: bênção e maldição. Então deixa eu te explicar para você como que é a tradução da palavra bênção e maldição. Vamos falar da maldição primeiro. Diga comigo: agora espera um pouquinho e fala ação. Então é mal de ação. É mal, nós podemos mudar um pouquinho aqui, né? Mal em ação. Então quando você, querido, desobedece, você fez com que na tua vida tenha mal em ação. O mal vai agir sobre a tua vida como resultado daquilo que você está vivendo. E tudo que você está vivendo, o que é? Porque você não está obedecendo à vontade de Deus. Não é para Ele, querido, é para a tua vida. Por quê? Porque Deus quer que você pegue a bênção. Então, olha bem, a bênção é crer em Jesus, aceitar Ele como Senhor. Agora, como que você vai ter uma pessoa como seu Senhor se você não ouvir Ele, não aprender sobre Ele e não buscar Ele para que Ele tenha, para você ter comunhão com Ele? Não existe, querido, isso. Você precisa conhecer o teu Senhor para saber o que Ele quer e por que que Ele quer e quanto e o que Ele vai te dar em troco disso. De cara Ele te fala assim, ó: entra nessa empresa da vida eterna aqui, ó, entra no meu reino, entra no meu reino. Agora me sirva e eu vou te dar a vida, eu vou te ressuscitar dos mortos. Ó, já tenho um salário, então eu já entrei ali, virei filho, agora eu já tenho uma recompensa, vou ser ressuscitado. Agora Ele começa a ensinar, querido, a você dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Aprenda a fazer planejamento. E o que tem que fazer? Busca o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. E você começa a obedecer a Deus. Só que agora, esse Deus que dele não está longe. Esse nosso Deus que dele não está lá na lei. Ele está dentro de nós. Quando você aceita Jesus, os seus pecados são perdoados para Ele habitar dentro de você. Ele quer falar, Ele quer ajudar. Então quando você vai orar de manhã cedo, querido, tranca no teu quarto. Fica quieto. Entende? Canta um louvor, atraia Ele, fica quieto. Ele vai falar dentro de você. Ele vai te transformar de dentro para fora. Ele vai te pegar, querido.
Você sabe, amado, muitas vezes a pessoa fica preocupada com sentir. Eu tenho prática. Diga comigo, prática. A maioria das vezes não precisa sentir nada. Você vai notar, querido, que você vai se transformando numa pessoa diferente. Por quê? Porque você deu aquele tempo para Ele. E você leu uma palavra. Você procurou um assunto. Você leu um pedaço de um livro que te tocou. Você pode não ter sentido nada, você pode estar sentindo até ruim, mas você falou, Senhor, hoje eu aprendi, né, eu estou sentindo aqui, né, que eu tenho que pensar diferente lá no meu trabalho. Então eu vou me esforçar, o Senhor me ajuda. E assim, querido, você vai fazendo isso todo dia. Daqui a pouco, sai de baixo, né? E nós vamos errar, vamos acertar, vamos errar. Mas, querido, nós podemos acertar, nós podemos errar, mas se nós permanecer, nós vamos ser mais que vencedores. Querido, todas as pessoas nessa cidade conhecem o meu testemunho. Entende? Conhece os meus erros, conhece as minhas fraquezas. E eu não tenho nada de especial em cima de ninguém, pelo contrário, eu acho que eu sou o improvável. Mas uma coisa eu fiz, desde quando eu me converti, errando ou acertando, eu procurava fazer o melhor do que eu estava entendendo para Deus todo dia. E se você viver assim, querido, a tua velhice vai ser uma delícia. Entende? Toda velhice vai ser uma delícia. E outra coisa, o que mais me empolga não é as conquistas dessa terra. Eu fico ansioso para Jesus voltar. Sabe por quê? Porque quando um servo de Deus, querido, ele começa a se encher do Espírito Santo e começa a entender sobre a vida eterna, eu vou te contar aqui o que é ficar na expectativa. A minha filha Michele, ela tinha uns 9 anos. A Mônica tinha uns 7 anos. E naquela época, eu morava numa casinha na esquina. Tinha loja, tinha uma casinha na esquina, uma casa bem pequena. E a minha esposa ia trabalhar na usina e eu na loja. E aquelas duas ficavam em casa, gente, ela fazia acabava com a casa. E quando nós chegávamos, depois das 6 horas que chegava em casa, as duas ficavam preocupadas, ruins, saíam escondidas, ficavam ruins. Era o pior momento da vida delas, é a hora que eu e a Rose chegava em casa. Porque a casa estava revirada e nós tínhamos que lidar com aquela situação. Mas não sai da minha mente, querido, um dia que as duas ficaram limpando, lustrando e tal, e a casa arrumando. Deixaram 2 crianças, né? Mas deixaram a casa um brinco. Até as paredes as lavaram, mas deixaram a casa um brinco, tudo cheiroso, tudo arrumadinho e tal. Amado, na hora que eu e a Rosa chegou em casa, estavam as duas assim olhando para nós e toda querendo ver o que nós falávamos. Sabe por quê? Porque elas tinham feito as coisas certas. Elas tinham feito tudo, querido, para aquele momento. Então elas aguardavam ansiosa aquele momento ao qual, de outra maneira que elas estivessem agindo, elas tinham medo. Agora eu te pergunto, você está preparado para Jesus voltar? É assim. Você está preparado para a volta de Jesus? Para você falar assim, não, Jesus voltou. E você saber, né, querido, que você cuidou de tudo que Ele te deu, da tua saúde, da tua casa, da tua família, e você está ansioso, né, para Ele voltar. E sabe o que Jesus disse que vai chamar esse servo, querido, que fez tudo que Ele quis e mandou? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porque essa vida aqui é muito pouco. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, é muito pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Você sabe o que é entrar no gozo do seu Senhor? Então, é isso que Deus quer. O Senhor não quer que você seja religioso. O Senhor não quer que você frequente esse ministério e seja um tonto.
que fica ouvindo outro bobo falar. O Senhor quer que você tenha, querido, a presença dEle, que você seja representante legal dEle com Ele mesmo, usando a tua vida. E você contribuindo tanto, querido, que você não vê a hora. Você não vê a hora, porque dentro de você fala assim, volta logo Jesus, que eu não vejo a hora. Mas, amado, na hora que o Senhor estiver voltando, na hora que Ele voltar, se você for salvo, mas levou tua vida de qualquer jeito, você não vai ter a mesma alegria do fiel, a mesma expectativa. As pessoas que não são salvas, queridos, se eles sabem, muitos sabem, não é salvo e sabe. Quando fala de Jesus voltar, sabe o que ele fala? Agora não, pode demorar um pouco. Outro dia eu falei para os clientes lá na loja, eu falei assim, ó, capricha para vocês morar no céu. Uma pessoa voltou correndo para mim, ó, o negócio é o seguinte, eu quero morar no céu com você, mas tem que demorar muito, não estou com pressa. Então, quem está assim, está ruim. Né? Porque quem está bem, fala assim, ai, se fosse agora, que bênção. Né? Agora deixa eu falar a bênção. Diga comigo, mal em ação. Diga assim, o que eu planto, eu colho. Então, se eu viver a vida corretamente, eu vou colher bênção. E que é bênção? Diga comigo, bem em ação. Benção. Bem agindo. Bem trabalhando ao teu favor. Então, quando nós fazemos as coisas para agradar a Deus, a bênção do Senhor, querido, a bênção do Senhor, ela vai nos enriquecer. Não é enriquecer em dinheiro só, não. Vai nos enriquecer em tudo. Bem em ação. Quem tem Jesus, tem tudo. Jesus, Ele é o príncipe da paz, quer dizer, Ele que vai nos dar a paz que excede todo o entendimento. Ele é o conselheiro, então é Ele que vai te dar conselho, e esses conselhos, querido, eles são para te conduzir ao caminho. Qual caminho? O caminho da vida. E vida, querido, na palavra de Deus, no original, a vida é chamado sozo, ou zoe, é vida completa, é vida plena, não é, sabe, querido, olha bem, a vida que a palavra de Deus, ela nos ensina no original, tanto no grego como no latim, ela não é você ter vida, estar respirando. Por exemplo, o cara está lá no hospital, agora com os órgãos tudo falido, mas respirando, e consciente, ele tem vida? Tem, mas não é essa vida. Não é essa vida que Deus está falando. A vida que Deus está falando, querido, é a vida, aquela vida do atleta, da pessoa, fisicamente falando. A pessoa, querido, está chorando, angustiada, deprimida, ruim, ele tem vida? Tem, ele está coisa, mas não é essa vida. Quando Deus fala de vida, Ele fala assim, que Jesus é o nosso manancial, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa alegria, Ele é, querido, óleo de alegria, Ele é a vida verdadeira, Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Ele é tudo. Então a vida de Jesus em nós é vida plena. Então Deus não está querendo, querido, te reprovar, Deus quer tirar aquilo que está em você que é mal de ação, que é mal em ação. Então você é uma pessoa nervosinha, irritada, preocupada, indignada, fica culpando os outros, fica sofrendo, fica futricando. Deus não está te reprovando. É que tem um mal, tem semente de morte dentro de nós. Tem sementes que estão produzindo frutos de doença. Doença, querido, psicossomáticas.
Doenças, querido, mentais, doenças físicas, doenças terríveis, querido. Por quê? Porque nosso comportamento, a bênção, o bem de Deus, ele não pode prosperar. É isso que Jesus quer que você entenda. Aceitar Ele como Senhor e Salvador, você já aceitou. Não tem nada difícil com Deus, que difícil é ficar colhendo a semente da morte. Difícil é ficar colhendo aquilo que você plantou. Então, entrega a tua vida para Jesus, escolhe a vida, e os seus pecados e as suas maldições, Jesus já levou. Vou terminar com isso, tá? Ou você precisa entender que não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso aí é bom, você precisa, isso é a porta. Mas agora, para você ter Jesus, você precisa ouvir Ele. E quanto mais você aprender, mais você treinar, mais se dedicar, você vai se sair melhor. Aí, se você, querido, não conseguir, claro que a graça de Deus, ela tem um limite bem alto, mas ela também está limitada em você. Você tem que tomar muito cuidado, porque você precisa firmar, porque eu sempre falo assim, quem não ganha, perde. Quem não bate, apanha. Então você sempre tem que estar crescendo em Deus, porque se você não crescer, querido, você vai andar para trás. E andar para trás, querido, é aquilo que fala lá em Hebreus 11:38, é recuar. E a Bíblia fala, minha alma não se compraz naquele que recua, porque o meu justo vai viver pela fé. Glória a Deus. Gálatas 3:13 e 14. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, livrou da maldição imposta pela lei. Então, olha bem, eu aceito Jesus e começo a obedecer a sua palavra. E o que eu fiz no passado? Querido, para Deus, para você, está tudo resolvido. Lógico que tem um fruto de terceiro ainda, que você vai ficar colhendo. Mas Deus pode usar isso até como bênção. Por quê? Porque Ele vai te dar sabedoria como lidar com aquelas coisas do passado. Por exemplo, nós não vimos o testemunho do irmão que ele tinha uma dívida impagável? E vocês viram que ele... Quer dizer, Jesus levou a fidelidade dele, Deus vai dando conquista para ele. Mas tem coisa que às vezes ele tem que pagar também, mas Deus, o Senhor está com ele. Ó, como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Você entendeu agora por que Jesus teve que morrer numa cruz? Porque Ele levou a minha maldição. O mal que agia em mim, sobre mim, que trazia o fruto de maldição, depressão, destruição de família, roubo, doenças, maldição, o mal em ação, o diabo que ficava agindo para destruir minha vida. Jesus, pregou ele numa cruz, no seu corpo. Ele é o meu substituto, é o seu substituto. É substituto de todo aquele que nele crê. Olha bem, Cristo fez isso para quê? A bênção. Até arrepiei agora. A bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus. Nós não somos judeus, né? Ó, aos não-judeus, dá para quem? Aos não-judeus. E para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. O segredo, querido, que a palavra de Deus ela se torna a bênção viva, é que ela tem o dono da bênção
morando em nós, que é o seu Espírito, agindo em nós e através de nós, que é o seu Espírito. Essa é a bênção. Aí, querido, essa bênção vai fazer o quê? Quando eu levanto de manhã cedo, ou quando eu vou me dormir, falo: Senhor, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Senhor, hoje, não vai dormir com problema. Hoje, Deus, eu passei por isso e isso. Hoje eu vou reclamar para Deus. Eu falo assim: Deus, hoje eu ganhei pouco, né? Mas ontem eu ganhei muito. Mas hoje eu não gostei, ganhei pouco, né? Mas, Senhor, está tudo bem, né? O Senhor me perdoa, me ajuda, e tudo bem, né? Se alguém me feriu, peço perdão. Durma em paz. Durma em paz com Deus. Não importa se você demora 1 minuto para orar ou horas. Durma em paz. Durma sem nada interrompendo tua comunhão com o Senhor. Porque no sono profundo, Deus dá sonhos do céu. Mas se você não dormir em paz no sono profundo, Satanás dá sonhos do inferno. Então precisa fazer as pazes, para que a tua comunhão com o Espírito de Deus não seja interrompida por direito legal de Satanás. Acorde de manhã cedo, nunca saia de casa sem invocar o Senhor e a cobertura dEle, sem repreender o diabo e sem pedir ajuda para Deus. Porque o Senhor não garante que você não vai ter luta, mas Ele garante que se você invocar o nome dEle, Ele vai ser contigo na luta. Amém, querido? E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e ponto final. Não tem que reclamar por causa disso, né? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui porque eu tenho fome e sede de Ti. Jesus, Tu és o pão que sacia a minha fome. Tu és a água que sacia a minha sede. Jesus, perdoa os meus pecados, limpa a minha vida de toda maldição. Senhor Jesus, me reveste de bênção, porque eu vim aqui na certeza que eu estou sendo abençoado, porque saí de casa para isso. Amém. Agora eu vou orar por você, tá? Querido Jesus, meu amado mestre, aleluia, eu sinto tua presença aqui, Senhor. Eu sinto a presença, Pai. Eu sinto, Deus querido, que os teus anjos estão aqui. E mesmo que eu não sentisse, eu tenho certeza, Senhor, que está. E eu quero abençoar teu povo, Senhor. Senhor, nós não vamos chegar perto um do outro, não vamos tocar um no outro, Senhor. Mas o Senhor pode tocar de dentro para fora, de fora para dentro. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Para o Senhor não tem limite, Pai. Aquele Senhor da glória que está em casa agora, ouvindo o culto, desejava estar aqui, Senhor, mas não pôde por qualquer motivo. Que a tua presença toque ele, ó Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o ilimitado. Faça isso, Deus, na força do teu poder, pelo poder do teu Espírito. Peço, Senhor, na presença dos meus irmãos pelo Brasil. Deus, só tu, Senhor, é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer toda a canalice, toda a roubalheira, toda a maldição, todo pecado, toda injustiça, toda corrupção, tudo aquilo, Pai querido, que estão fazendo com o dinheiro dos nossos impostos, Pai, de errado. Só Tu, ó Deus Todo-Poderoso, pode levantar, Senhor, Tua mão e pôr tudo por terra.
Nós te louvamos, Pai, te engrandecemos, estou esperando isso de Ti, ó Pai. Faça isso, ó Deus, mostra que Tu é Deus e não deixa o Brasil, Pai, cair, Pai, nas mãos, Deus, de Satanás, como muitas nações, por se desviar de Ti, Pai, caiu, ó Deus. Pai, eu tenho falado, Pai, eu tenho ouvido, Pai, eu tenho visto, Deus, que o Espírito forte domina sobre o fraco, e eu declaro, o Espírito Santo é forte, vai dominar, Pai querido, sobre toda e qualquer entidade demoníaca e espírito humano e carne, Pai. Por isso, Deus, eu declaro, Pai querido, que caia por terra todo o principado e potestade na mídia, no governo, Pai, na justiça, Deus, na economia, nas administrações, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu sei também, Pai, que o mal brota no coração de cada ser humano, Pai. E Tu és poderoso, Deus, para pregar os homens de dentro para fora, Pai. E agir, Senhor da glória, apareio, Pai. Eu quero que o Senhor dê uma nova cultura para o povo brasileiro, Pai. Que este povo, Deus, já nasça, Deus, movido pelo Teu Espírito, vendo o mal, Pai, e correndo dele, Pai, e correndo para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim comigo: a bênção é minha, porque foi Jesus que conquistou. Fala assim: agora eu entrego a minha vida a Jesus e vou viver debaixo da bênção. Aleluia.